Olá, 2001. Hoje nós vamos estudar um pouco do realismo. E para isso eu trouxe um autor do realismo russo, Fyodor Dostoiévski. Esse autor, ele vai ter na sua literatura um caráter mais psicológico. A sua obra, ela abrange muito o caráter psicológico do ser humano. Tanto é que um contemporâneo dele, o Ivan Turgenev, o chamava de psicologista. Claro, isso daqui é como um pejorativo, tá? Porque o Turgenev é um romântico e o Dostoiévski ele já é um realista. Então tem esse embate de correntes literárias, além mesmo do que ambos pensavam sobre literatura. Beleza? O Dostoiévski ele já adianta o que mais à frente nós vamos chamar de romance existencialista. Por quê? Porque ele desce bem fundo no íntimo dos seus personagens, tá? Então ele já começa a ser um autor que investiga o drama psicológico dos personagens, né? Os dilemas morais, a degradação moral, aquilo que as pessoas só confessam em seu íntimo a si mesma e não a outros, tá? Então, a gente tem como característica dele esse mergulho no interior dos personagens. Só que os personagens do Dostoiévski, eles são obcecados por suas falhas morais e expor isso para o leitor, tá bom? E o narrador investiga essas características. Em alguns momentos fica difícil você entender onde está o narrador e onde está o personagem, tá certo? E esses personagens, eles têm uma percepção muito distorcida sobre si mesmo, enxergando principalmente os seus aspectos negativos da sua personalidade, tá? Outro ponto importante é a cidade de São Petersburgo. Se vocês procurarem, né, fotos, vão ver que é uma cidade bonitinha, ela sempre foi uma cidade bonita, turística, né? Mas pelas obras do Dostoiévski você a entende como um lugar sombrio, opressivo. Isso é porque é uma São Petersburgo totalmente psicológica e distorcida pelo autor e pelas personagens que vivem nos seus enredos, né, em suas histórias. Ela é bastante distorcida, bastante sombria, tendo muito pouco fisicamente, né, em seu aspecto físico, muito pouco a ver com a São Petersburgo verdadeira, tá certo? É interessante que as cidades como são descritas, os ambientes urbanos como são descritos pelo realismo, pelos autores do realismo, eles vão principalmente ser uma referência para as histórias de fantasia que virão à frente, como por exemplo Robert Howard, que é o autor do Conan o Bárbaro. Ele, para compor algumas cidades da sua fictícia era iboriana, ele vai usar muito dos elementos de como os autores do realismo descreveram as cidades de suas épocas, tá? Como exemplo aqui, para quem tiver curiosidade, pode procurar aí como é a cidade de Arenjum e Shadizar, lá no Conan o Bárbaro, tá certo? Sobre como as características do Dostoiévski são abordadas. O ritmo ele é bem denso, bem acelerado, os diálogos são bastante dramáticos entre os personagens, né? No espaço urbano, como eu falei, ele é bem opressivo e ele é sombrio. Ele sempre vai trazer a pior imagem que se possa ter das cidades, tá certo? E como as principais obras, eu tenho aí Memórias do Subsolo, Crime e Castigo, O Idiota e Irmãos Karamazov. Tá certo? Então a gente fecha aqui as nossas características do realismo baseadas no Dostoiévski. Falou, um abração aí, até a próxima.